Pessoal, então nós vamos imaginar que hoje aqui nós vamos em 10 minutos, né, não vai passar disso, nós vamos montar uma apresentação aqui, tá? A orquestra da RH Nossa. O que vocês acham? Vocês acham que vai sair alguma coisa em 10 minutos, gente? Vai sair. Então, antes de eu mostrar mais ou menos como que vai ser, eu quero explicar para vocês alguns elementos de música que vocês precisam aprender, senão não vai dar certo, tá? Nós vamos falar alguma coisa. Quem sabe o que é ritmo? Ritmo é ou mais rápido ou mais lento, certo? Nós vamos falar um pouquinho de dinâmica, que é ser mais baixo ou mais alto, certo? Nós vamos falar um pouco de quem sabe o que é tempo musical. Tempo musical é basicamente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é tempo musical, tá? E pausa. O que é pausa? É quando todo mundo fica parado. As coisas são muito simples, eu expliquei de maneira rápida para vocês entenderem, beleza? Então assim, eu vou ensinar para vocês uma melodia, tá? E assim, antes de eu falar a melodia, eu quero só falar para vocês que cada um vai ter que escolher um instrumento, ok? Nós vamos ter pelo menos 3 instrumentos aqui. Um trompete, eu vou fazer o som para vocês. Nós vamos ter as flautas e o tuba. O tuba é aquele que faz a voz grossa. Os homens aí que tem a voz grossa, por favor, escolham um tuba, tá? Se manifesta. Então assim, gente, vamos falar do trompete. Então o trompete, quem vai escolher o trompete vai fazer isso aqui, ó. Tá? Trompete. Agora, quem vai fazer as flautas? Só as flautas aí. Aí, a flauta tá bonita. Beleza. Quem que vai fazer os tubos aí, tá? Tá? Beleza? Quem vai fazer os tubos, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. E esses aqui, gente, são os nossos solistas, tá? Os solistas, eles vão fazer uma apresentação à parte, tá? Solistas, é assim, quando a orquestra está tocando, os solistas da equipe, todo mundo para, só fica um fazendo sozinho. São solistas, tá? Então beleza. Mas eu já chego em vocês aí, tá? Então assim, ó, agora eu vou fazer como que vai funcionar aqui? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou contar 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá aí, mas cada um com sua voz, tá? Vamos ensaiar? Quem vai ser aqui, Zé? Eles escolhem? Cada um vai escolher dentro da sua. Quem vai escolher o tuba, seu tom de voz, cada um tem seu tom de voz, tá? Por favor. Vamos ensaiar aqui então? Ó, vou contar sempre 2, tá? 1, 2. 1, 2. 2. Vocês viram que nós temos que acelerar, tem gente que não está acelerando aí, tá travando o companheiro, tá? Vamos lá, vai lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Beleza. Terminou aqui, eu vou contar 1, 2, o solista vai entrar, que é o Emilson, tá? Então o Emilson, só que assim, ó, vocês viram que eu dei 2 tempos de pausa para quê? Para vocês respirarem. No caso do solista, ele não pode respirar. Então, o que ele vai fazer? 1, 2, o Emilson vai entrar. Nesse momento, nós vamos entrar na pausa, nós vamos entrar na contagem. Então, quando o Emilson entrar aqui, ó, vai lá, Emilson, só testando. Vou contar 2. 1, 2, 3, 4. Vocês vão entrar contando comigo, juntos, tá? 1, 2. 2, 3, 4. Vamos contar em voz. Nós vamos cantar em voz alta. Peraí. Quando ele entrar, nós vamos começar cantando. Ele entra cantando. Eu continuo. Sem respirar. Até cair. Até a hora que você precisar respirar. A ideia aqui é a contagem, tá? Que a gente vai contar quanto você vai conseguir fazer sem respirar. E a hora que ele termina. A hora que ele morrer, daí eu vou deixar ele morrer. A hora que ele morrer.
gente para a contagem, eu conto 2 e nós voltamos no para 3 vezes e termina. Entendeu? Pessoal, vamos trocar então. Você não precisa provar nada pra ninguém. Beleza? Então vamos lá. Agora é pra valer, tá, gente? Orquestra de pé. Vamos lá. Olha, gente, cuidado pra ninguém entrar antes do outro. E o Emilson, cuidado pra não ir. Tá bom. Vamos lá. Vou contar 2, tá? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 42? Tá bom, Wilson. Tá aprovado. Beleza. Agora a gente vai mudar, tá? Então é o seguinte. Nós vamos fazer a mesma apresentação. Só que, quando o Emilson terminar, o Thiago vai dar continuidade e a gente vai ver até quantos a gente consegue ir junto, tá? Terminar e não aguenta mais. Isso. Só que o segredo é não respirar, tá? E a hora que o Gerson terminar, eu vou contar 2 e aí todo mundo entra junto, beleza? No para de novo. Então vamos lá. Agora é a apresentação oficial, tá, gente? Sem respirar, Emilson. Tá lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Você pode! Acabou! Parabéns a todos! Eu vou pedir pra Karina vir, pode sentar, gente, pra ela fazer o fechamento. Alguém precisa de amor? Obrigada aos voluntários. Papararara papá. Pessoal, sem a gente se prolongar muito, né? Eu queria ouvir rapidamente de vocês, né? O que vocês acharam da atividade e o que vocês sentiram aí, né? Que além de falta de ar, né? Mas quando a gente fala de uma orquestra e quando a gente fala de todo mundo no mesmo ritmo, né? O que vocês sentiram que faltou ou que a gente foi muito bem, além da falta de ar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Sintonia. Organização. Isso é o que a gente teve ou o que faltou? Eu acho que teve. Organização tivemos? Tivemos? Trabalho em equipe. Liderança. Quando existe treinamento, a tendência a funcionar. Treinamento para melhorar e funcionar. Mais alguma coisa? Coragem. Boa, Mara. Coragem é importante. Atenção. Comunicação. Trabalho em equipe, né? Que já foi dito ali.
ousadia, né, dos nossos solistas, não só dos nossos solistas, né, de todos nós que participamos. Então, assim, a gente, né, o objetivo dessa atividade nós tínhamos 2 objetivos. Um era fazer vocês ficarem mais descontraídos, mais à vontade, né, e o segundo era a gente pensar um pouquinho do nosso dia a dia e do nosso trabalho, né, de como nós, várias teorias já falam, né, falando da psicanálise, que o ser humano é um ser social, né, e por que a gente é um ser social? Porque a gente é interdependente. Nós precisamos do outro para viver, né, e seja onde for, por mais que você pense, não, eu me auto sobrevivo, né, mesmo que você prefira fazer coisas sozinho ou ache que você tem essa condição, você ainda precisa de alguém que planta e colhe para ter um alimento lá no mercado para você colher, né? Alguém que tira o leite da vaca e que passa por um processo que põe na caixinha para você tomar. Então nós sempre seremos dependentes do outro, né? E no nosso trabalho em especial há uma interdependência muito especial, porque o nosso trabalho só acontece quando a gente faz a nossa parte e essa parte tem sinergia com a parte do outro e juntos a gente vai em busca das mesmas metas, dos mesmos objetivos, né? E a gente pode perceber isso aqui, né? Então, vocês estavam aí no mesmo paparará, né? Se um tivesse no pá e outro no papá, né? A coisa não funcionaria. E aqui na frente também, né? Eles estavam bem corajosos e resistentes aqui, com medo de não fazer pagamento, né, Emilson, depois. Mas existe um momento em que a gente está no nosso limite e que a gente depende do outro para dar continuidade, para nos apoiar no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Então, a interdependência e a sinergia, ela faz toda a diferença no alcance das nossas metas. E a ideia era essa, né? A gente aquecer, brincar e nos perceber, né? Diante da necessidade, da nossa necessidade e do contato e do relacionamento com o outro. Tá bom? Então, vamos começar aqui também fazendo a apresentação das pessoas que estão aqui participando desse momento. Nós, né, nos dedicamos de uma forma especial para não só trazer essa apresentação para vocês, mas para gente, né, para que a gente pudesse fazer esse momento bem especial e realmente marcante nessa manhã aí de quarta-feira, né? Então a gente vai fazer também aqui, também vamos fazer uma atividade diferente, né, para a gente também movimentar um pouquinho a nós mesmos e aquecermos, né? E hoje a gente vai, então, se apresentar. Não vamos nos apresentar, mas vamos apresentar uns aos outros. Vamos tentar, né? E eu vou começar apresentando meu colega Dario. Esse é o Dario, todo mundo conhece ele? Sim. É porque aqui eles não se conheciam, sabe, Dario? Então, né? O Dario, então, é o marido da Simone, o pai da Carolina, né? É o nosso esportista da RH Nossa. Não sei se todo mundo sabe disso. Aposentado, diz ele, mas é mentira, né? Ele é o nosso corredor. O Dario descobriu a corrida, né, num convite muito inusitado e de repente se apaixonou pela corrida também. Diz que está meio enferrujado, mas ele é corredor, né? E não é só da corrida, do esporte, que a corrida não é o único esporte que o Dario gosta. Ele também faz luta, também anda de bicicleta, né? É um menino que gosta aí das atividades físicas, né? Tá na nossa há 12 anos, né? Começou aí fazendo diferentes projetos e hoje ele é o gestor da área de departamento pessoal e da área de tecnologia e inovação, né? O Dario tem uma formação aí para a área administrativa, mas para gestão de pessoas, e hoje ele vem se dedicando muito também ao estudo da tecnologia, que é algo que eu sei que ele gosta bastante, né, e que tem movido ele aí para poder trazer para nós todos, em todas as áreas, otimizações e melhorias e tudo mais. Se tem algumas palavras que eu posso descrever o Dario, né, seria foco e disciplina. Ele é focado, né, sabe o que quer, corre atrás, se dedica, e disciplinado em poder buscar aquilo que ele planeja para ele. Então, esse é o meu colega Dario. Obrigado pelas palavras. Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade à Karina, eu também tenho o prazer hoje de apresentar uma grande colega minha aqui também, a Jaque. Venha. Poxa, peguei você com o copo na mão, já. Peguei você com o copo na mão. Olha só. Vou apresentar a minha amiga Jaque. A Jaque hoje, ela é gerente do financeiro, gerente de pessoas no grupo, tá? Também com essa formação administrativa, e o que eu acho muito legal nesse histórico da Jaque, a Jaque está com 16, 17 anos de nossa. 17 anos esse ano. Como que a Jaque entrou na RH Nossa? Ela entrou como gerente da RH Nossa? Não, muito longe disso. Então, a Jaque entrou como estagiária da RH Nossa, certo, Jaque? Certo. Então, assim, isso eu acho muito legal a gente trazer. Por quê? Porque a RH Nossa é uma empresa de oportunidade.
Então, a Rega Nossa é uma empresa que abraça as pessoas e as pessoas abraçam a Rega Nossa. Então, assim, eu acho muito legal a gente contar esse tipo de coisa, porque é uma via de mão dupla, tá? A Rega Nossa acredita muito nas pessoas. E, assim, eu sou muito fã da Jaque. A gente se descobriu praticamente o ano passado, porque a gente começou a ter contato mais próximo, porque eu fui para a área de departamento de pessoal. Então, eu acho que a gente está formando nesse momento uma dupla muito legal, que são áreas complementares uma com a outra, tá? Então eu tenho uma enorme satisfação de diariamente estar compartilhando o mesmo local de trabalho com ela e trazendo, em resumo, vou pegar o gancho da Karina em palavras que eu possa trazer para a Jaque, resumindo em 2 palavras, eu falaria de parceria e cumplicidade, tá? Uma pessoa que eu acredito piamente, confio piamente hoje em dia no nosso trabalho. Bom, muito obrigada. Bom, peraí, vou seguir a sequência aqui. Vou apresentar o meu amigo Renato Pádua. Renato, nosso gerente comercial. Ele tem torcida organizada, hein? Ou financeira, RH. Se manifestem. Vamos lá. Bom, gente, o Renato tem 58? Não. 48 anos, tá com a gente aí há 6, né? E eu sempre brinco que eu conheço a era da nossa antes Renato e pós Renato, né? Eu acho que assim a nossa grande virada de expansão na empresa aconteceu quando esse cara chegou, né? Porque ele é um cara extremamente ousado, que antecipa verdades. Um pouquinho desorganizado, como diz ele, na parte burocrática, mas também extremamente organizado em outras coisas, né? Então, tá aí no nosso dia a dia, né? Vai para campo, tá dentro dos nossos clientes, tá dentro das nossas áreas, né? Eu penso que o Renato hoje é um cara, para mim é uma referência em questão de estudo, de memória, né? Eu falo que eu queria ter 10% da memória que ele tem e da disciplina que ele tem para estar estudando, para estar lendo, para estar se informando das coisas que estão acontecendo todos os dias. Você pode sentar com ele e conversar sobre qualquer coisa, seja de meme da doutora Rosângela até qualquer assunto de política, ele com certeza vai ter repertório para falar, né, com vocês aí sobre qualquer assunto. É o pai da Bruna, a nadadora que está morando fora, que ele quase morreu quando ela foi embora. Né? Ele parece bruto, mas no fundo ele é bem sensível. Apaixonado pela mulher dele, que a gente vê as declarações nas redes sociais e eu acho muito bonito isso, né? Um cara bastante família. E é isso aí. Prazer trabalhar com você, viu? Meu. Oi, pessoal. Eu vou apresentar o nosso amigo Jardim. Como eu chamo ele 90% do tempo, o Oséias Jardim. Jardinagem. É o cara, vocês descobriram aqui hoje que sabe tudo de música, né? E é desinibido para falar de música, vocês viram? Você domina, né, pô? Quando o cara domina o assunto é diferente, né? Mas Oséias é um cara que está conosco há 13 anos, né? É o nosso gerente de atendimento, né? O antigo corporativo, né? Lembra, quem tem mais tempo aí, lembra que era o corporativo, nós transformamos projetos especiais, né? E hoje incorpora o que nós chamamos de área de atendimento, né? Casado com a Tassiane, né? Morador da Borda do Campo, né? Quem conhece a Borda do Campo sabe o desafio que é morar na borda do campo e chegar para trabalhar todos os dias, né? E o que eu tenho para dizer do Oséias para vocês, tá? É que, assim como o Dario falou, da Jaque, que tem uma história, né? O Oséias, se a gente tiver que personificar os nossos valores, né? Eu escolheria o Oséias como uma dessas pessoas para a gente olhar internamente dentro do nosso negócio e dizer, olha, esses valores aqui, esses pilares eu enxergo no Oséias, né? Que é alguém que está sempre disponível, né, que tem uma disponibilidade fantástica para o nosso negócio, né, que tem vontade de aprender,
né? Não foram poucas as vezes que nós tivemos desafios gigantes a fazer, de coisas que nós nunca tínhamos feito antes, né? E o Oséias foi encabeçar esse trabalho, né? E isso personifica o fazer, mesmo sem ainda conhecer, mas com o compromisso de entregar o melhor possível, de aprender, de se reinventar e de trazer para nós os resultados que nós esperamos. E é por isso que ele está à frente da área de atendimento, né? É alguém que tem um nível de controle emocional muito maior que o meu, né? E é por isso que às vezes ele vai à frente, vai cuidar de coisas que para nós são um pouco mais que necessitam um pouco mais de cuidado, né? É a nossa referência quando a gente quer cuidar dos nossos parceiros, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, né? É alguém disponível e dedicado a isso, né? E é dessa forma que eu gostaria de apresentar o Oséias, esse cara que está conosco há esse tempo todo, né? Que tem essa marca para emprestar para a RH Nossa, e que eu espero que continue fazendo isso e sendo exemplo para todos vocês por muito tempo. Gente, para mim é um prazer poder apresentar a Karina, quem conhece, né? Karina Belanda está com a gente aqui há 13 anos aí, né? Entre idas e vindas, já está há 13 anos com a gente, né? É a gerente de recrutamento e seleção, né? Responsável por mais de 80 pessoas, né? Ela é mãe de 2, né? E assim, uma pessoa muito preocupada com a família, né? Faz de tudo pelos filhos, assim, é perceptível isso, né? E falando aí em relação à questão de trabalho, Karina é uma pessoa muito dedicada e preocupada com a entrega. Assim, colocou na mão dela, ela vai fazer, ela vai entregar, né? Assim, tem um time muito próximo, né? Então, assim, para mim é um prazer trabalhar com a Karina, assim, eu chamo ela de companheira, né? Que a gente trabalha muito junto, né? Ali, então, assim, eu tenho orgulho de trabalhar e tenho assim, aprendido muito, né? Com a Karina, no seu jeito de ser, da forma, assim, eu acho que essa questão do aprendizado, de aproveitar essas pessoas próximas para a gente poder sugar o que é bom, né? Então, Karina, é um prazer, uma troca, né? É um prazer trabalhar com você. Ai, que legal. Vamos apresentar. Queria contar para vocês que isso aqui surgiu assim, né, numa ideia do Renato, né? A gente estava lá conversando sobre esse evento e o Renato falou, vamos nos apresentar. E a gente não combinou nada disso. E é bem legal para nós também poder, né, olhar para cada um de nós e ver como que o outro enxerga a gente, porque também faz parte daquilo que a gente estava falando agora, né, de um pouquinho dessa troca, da sinergia, da interdisciplinaridade, porque cada um de nós é de uma área, mas a gente trabalha muito junto, olhando para o todo, né, então somos todos RH Nossa. E abrindo então esse momento, vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso manifesto cultural. O nosso manifesto cultural, então, só contextualizando para vocês, né, possui 6 pilares-chave. Então, como eu falei, o manifesto cultural ele está embasado nos valores da RH Nossa. Então, pautados nos valores, nós então estabelecemos os nossos 6 pilares, que são os 6 pilares-chave e que dizem respeito ao nosso manifesto cultural. Entre eles, nós vamos falar sobre ética, a cultura centrada no cliente, a inovação, a valorização das pessoas, a criatividade e a responsabilidade social. Então, olhando para a RH Nossa, olhando para todos os nossos valores, nós entendemos que esses 6 pilares são os pilares macro-chave que movem o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas ações dentro da RH Nossa. E o primeiro deles é a ética. Eu fiquei muito feliz de poder falar sobre ética, porque dentro dos meus valores pessoais, né, entre a transparência, que também é um valor que me move muito, a ética é um valor muito forte para mim, né, para a Karina. E pensando sobre a ética, né, foi o primeiro que todo mundo deve ter feito aqui, rapidamente, quando a gente escreveu isso, é dar uma olhada no dicionário, o que quer dizer a palavra ética, né? E o dicionário diz que ética é um substantivo feminino, que é uma reunião das normas de juízo de valor, presentes em uma pessoa, sociedade ou grupo social.
Então, ética, todos nós temos a nossa ética como pessoas, então são os valores que nos movem, né? Aquilo que nós acreditamos que é certo, que é justo, que é honesto, mas também é um valor, né? Uma reunião de normas de juízo de valor presentes numa sociedade e também em uma empresa, né? E como empresa, a gente precisa estar pautado na ética que move a empresa, né? E por que eu sou muito feliz em falar de ética? Porque eu enxergo na RH Nossa, né, a ética muito presente. Nós trouxemos alguns exemplos ali para vocês, mas vocês podem pensar muitos outros, né, de como é que a ética se apresenta dentro da RH Nossa. Nós não cobramos por candidaturas, nós não aceitamos brindes, presentes em trocas de favores, nós trabalhamos com o respeito e a transparência. Nós não aceitamos e nem oferecemos qualquer tipo de vantagem aos nossos parceiros, fornecedores e clientes. Tudo que nós fazemos aos nossos parceiros, nossos fornecedores, nossos clientes, né, está pautado naquilo que nós acreditamos que é certo, que é justo, que é correto, e não no jeitinho, né? Nós realmente fazemos aquilo que é certo. Nós recolhemos todos os impostos e cumprimos com todas as leis. Nós não discriminamos ninguém, nós respeitamos as pessoas, a diversidade. Não subornamos a autoridade, não negociamos com empresas envolvidas em corrupção. Eu e o Oséias trabalhamos muito junto, né? Eu enquanto recrutamento e seleção, o Oséias enquanto área de atendimento, a gente faz visitas aos clientes que nós atendemos, né? Eu sempre trago para o pessoal, olha, eu estive lá no cliente teu, o cliente falou isso, o cliente falou aquilo, né? Mas o Oséias está aqui, não me deixa, né, mentir, uma das coisas que nós sempre ouvimos. Além do trabalho que nós prestamos, né, da qualidade que nós temos, do quanto nós buscamos melhorar e fazer as coisas cada vez melhor, mas uma das coisas que os clientes falam para nós é que eles confiam muito na RH Nossa, em especial na parte ética, jurídica, né, trabalhista. Eles sempre trazem essa confiança, né? Nós pagamos em dia, recolhemos os impostos. Pode parecer muito básico, né? Isso é o mínimo que as empresas precisam fazer, mas não é o que acontece no dia a dia por aí afora, né? E a nossa é muito preocupada com isso. Então, as empresas enxergam, né? Os nossos clientes enxergam em nós esse diferencial. E eu acho que isso também, além de todo o trabalho que a gente presta, mas isso também é muito importante. Então, né, um dos nossos pilares é a ética, né, e assim como a RH Nossa trabalha com ética, todas as pessoas que estão aqui dentro precisam e devem estar pautados nesse pilar. Vamos lá, pessoal, falar de um outro pilar da nossa cultura, tá? É que a nossa empresa, a RH Nossa, as empresas que fazem parte do grupo, né, de estarem centradas no cliente. É termos o cliente como o centro principal do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Nós operamos e trabalhamos, fazemos o que nós fazemos para atender o nosso cliente. Quando a gente fala de centrado no cliente, primeiro, entender que estrategicamente, como a gente coloca ali, esse cliente está no centro das decisões daquilo que nós fazemos. Para fazer isso, a gente tem que orientar o nosso foco para o foco do cliente. O que isso significa? Significa que eu vou trabalhar para entender como funciona o negócio do meu cliente. Eu tenho que ser obrigatoriamente especialista em entender o meu negócio. Nós somos uma empresa de gestão de pessoas, então nós precisamos dominar tudo que nós fazemos. E o que nos faz diferente, nos faz ser uma empresa que apresenta algo entendível e melhor percebido pelo cliente, é essa nossa capacidade de entendermos o negócio do nosso cliente. Por isso, quando a gente fala que nós estamos centrados no cliente, é olhar e entender e participar daquela atividade que o cliente que nós trouxemos para a nossa carteira desenvolve. Para isso, nós precisamos compreender as necessidades, a preferência desse cliente. A partir desse conhecimento, nós vamos desenvolver e adequar os nossos produtos, os nossos serviços, para que eles sejam melhores percebidos pelo cliente, gerar, e com isso gerar nesse cliente uma experiência positiva, para que ele se sinta cada vez melhor atendido pela RH Nossa, independente de que
com que área ele esteja se relacionando, né? Seja no comercial, onde começa, seja no recrutamento de seleção, no atendimento, no fluxo financeiro, na entrega de uma solução de tecnologia, né? Ou seja, nós nos relacionamos e temos contato com o cliente em diversas áreas e fases do nosso trabalho. E é sempre muito importante que cada área, a partir do momento que perceba, que tem essa percepção de que o meu objetivo, com o que eu estou fazendo, é entregar essa melhor experiência para o cliente, entendendo que ele está no centro do meu negócio, eu vou ter uma entrega mais produtiva e positiva. E isso faz com que eu tenha a necessidade de medir e melhorar continuamente essa entrega. Ou seja, a gente sempre busca mais. Quando eu sou centrado no cliente, eu quero produzir cada vez melhores experiências, né? E para isso a gente trouxe nos últimos anos, né, o conceito que a gente tem trabalhado continuamente com vocês, de engenharia de serviço, né? O nosso diferencial de estarmos centrados no cliente é o conceito, né, que a gente fala todos os dias, repete, a gente colocou a engenharia no nosso mapa estratégico, né, colocamos a engenharia de serviço como um objetivo de conceito a ser construído e entendido pelo mercado ao longo dos próximos anos, que é essa tradução. Quanto mais eu sei e faço a engenharia de serviço, mais focado no cliente eu estou, melhores entregas eu tenho, né, e isso vai se transformando num pilar bastante forte e sólido da nossa cultura. Vamos falar de inovação. Cara, para falar de inovação, eu também fui estudar. A Karina foi funcionário e eu fui ver tipos de inovação que a gente tem dentro do mercado. E é algo que eu estou estudando já há algum tempinho. E o legal quando a gente fala de inovação é que a Rega Nossa não traz a inovação como um pilar da cultura somente na teoria. Isso não é teórico para a gente. Existem 3 tipos de inovação que a gente pode trabalhar: incremental, radical e disruptivo. Eu falei, caramba, eu preciso fazer um link com isso daí. Nós somos uma empresa inovadora? Quando eu comecei a fazer esse link, eu tive certeza que nós somos uma empresa inovadora. Uma inovação incremental é quando a gente melhora o processo, a gente muda o processo e chega um pouco melhor. Quantas vezes nós não fazemos isso durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina, entre áreas dentro do nosso setor? Mas isso é uma inovação incremental. Quando a gente fala de uma inovação disruptiva, é quando eu mudo o jeito de fazer as coisas. Em 2017, mais ou menos, 2016, lembra do currículo em papel? O que a gente começou a fazer? Não aceito mais currículo em papel. A gente tinha uma plataforma digital para fazer a coleta desses currículos. Em 2020 para 2021, nós coletávamos documentos dos nossos funcionários em papel. O funcionário ia lá, tirava cópia. O que a gente começou a fazer a partir de 2021 com o regulamento documental dos nossos funcionários? Todo meio digital. Nós fomos para o mercado, procuramos fornecedores, contratamos 2 fornecedores, não contentes com as ferramentas entregues por esses 2 fornecedores, nós, junto com o parceiro, construímos a nossa ferramenta. Isso foi uma inovação disruptiva. Só que nós também passamos por uma inovação radical, que é mudar totalmente o jeito de fazer uma coisa. E aí eu trago o gancho que o Renato está falando de engenharia de serviço. Quando a gente gravou o podcast nesse começo do mês de maio para falar de engenharia de serviços, quando a gente começa a contextualizar, cara, quem faz isso no mercado? Do jeito que a gente faz? Ninguém. Quem que estuda a terceirização do jeito que a gente estuda para entregar para o cliente? Ninguém. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu olhei para trás, fiz essa retrospectiva de fazer um link entre os tipos de inovação e o que a gente já realizou dentro de casa. Eu falei, caramba, a gente passou já por todos os ciclos de inovação dentro de casa. Então eu saio de um negócio teórico do que é uma inovação, se ela é disruptiva, se ela é incremental, se ela é radical, e eu trago para os exemplos dentro de casa. E o que essas inovações trazem para a gente? A gente fala de vantagem competitiva, adaptação às mudanças. Hoje tem aquele conceito do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. É o nosso dia a dia. A gente tem a tecnologia batendo na nossa porta a todo momento. E se a gente não estiver atento a isso daí, a gente perde o mercado, a gente perde tempo, a gente não entrega os nossos serviços. Aumento de eficiência e produtividade, atração e retenção de talentos, especialmente de receita. Só que a inovação, gente, vai trazer muito para o nosso dia a dia. Nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa hoje, nós temos uma área de inovação dessa empresa hoje, está o Gilbert e o Lucas ali hoje, que são dessa equipe também, conhecem muito da parte de desenvolvimento, da parte de programação.
Mas não existe Lucas, não existe Gilbert, não existe Dario na área de pesquisa e desenvolvimento se a gente não tiver a cabeça de vocês trazendo as necessidades para a gente. Por quê? Porque a gente aplica a tecnologia à necessidade que a gente traz. Então, assim, todo momento a gente está com os outros gerentes, todo momento a gente está com as operações para entender quais são as dores de vocês. Para quê? Tecnologia a gente tem um monte. Eu sou grato em nunca ter recebido, em questão de trazer novas ferramentas, novas tecnologias para a Rosa e para o Portugal, eu sou grato em nunca ter recebido não. Por quê? Existia a necessidade do campo, a gente montou um projeto para aquilo e sempre foi muito receptivo a esse tipo de coisa. Então, não pensem que a inovação ela não pode estar restrita a um setor de inovação. Por isso que é um dos pilares chaves dentro da empresa, dentro da RH nossa. Inovação é uma coisa que a gente tem que respirar no dia a dia. É uma coisa que tem que estar na nossa rotina no dia a dia. Então, só trazendo esses exemplos para vocês, nós completamos todos os ciclos de inovação, todos os tipos de inovação, a gente consegue entregar todas aquelas chaves para o cliente e, mais uma vez, a gente consegue aplicar a inovação dentro do nosso dia a dia. Beleza? Bom, gente, vamos falar de pessoas, né? Seria muito legal poder trazer esse tema, principalmente dentro de uma empresa de RH, né? Valorização das pessoas. Há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente teve a oportunidade de ouvir a nossa diretoria falando sobre o nosso planejamento estratégico, né? E vocês escutaram lá um pouquinho sobre como que a gente constrói o nosso planejamento estratégico. E é em cima de 4 pilares. E a base dos pilares, né, um dos 4 pilares, e é onde a gente vê a base, são as pessoas. É onde a gente realmente entende que é a partir dali que as coisas vão acontecer. O atendimento ao cliente, a inovação, né, os processos que são desenvolvidos, né? Sem as pessoas, a gente não faz nada. A gente pode colocar um monte de tecnologia aqui dentro, mas sempre tem um operador lá atrás que tem que estar fazendo aquilo, né? A gente conversa com as pessoas todos os dias, a gente tem relação com os nossos colegas todos os dias. Então a gente precisa, hoje, nós, como uma empresa de RH principalmente, nós temos que ter pessoas aqui dentro que gostam de pessoas, que valorizam as pessoas. E eu me sinto muito confortável em falar um pouquinho desse tema com vocês, porque eu senti na pele, assim como o Dari falou no começo da minha apresentação, né? Eu tive muitas oportunidades aqui dentro. Né? Há 17 anos atrás, eu estava começando a faculdade na área de administração, né? Eu recebi a oportunidade de entrar como estagiária aqui. E eu fui, né, passando aí por todas as áreas praticamente da empresa e hoje eu estou aí atuando como gerente financeiro e gerente de RH também. Então, a nossa hoje, ela traz realmente a oportunidade para as pessoas. Tenho propriedade para falar isso porque eu senti, né, em toda a minha carreira eu construí dentro da nossa e eu pude, né, no meu dia a dia, perceber isso, né, tanto dos meus colegas, quanto do grupo de gestores, né, quanto do nosso grupo de diretores. Então, a gente entende hoje, isso vem de lá desde quando a Marilda abriu a empresa, que ela fala, depois o Emílio e tudo mais, o quanto as pessoas são importantes. Então, para nós, isso é o centro, né, dos nossos valores, o centro do nosso manifesto cultural, é o centro do nosso dia a dia. E a gente tem aí, eu acho, exemplos todos os dias para falar, né? Eu acho que cada um aí tem a sua experiência e pode trazer coisas que passaram dentro da nossa nesse sentido da valorização das pessoas. Né? E a gente traz como reforço aí que a gente faz programas de treinamento e desenvolvimento, né? Isso está muito forte, principalmente esse ano aí do nosso planejamento, né? Pensando que a gente está trazendo inovação, pensando que a gente tem uma engenharia de serviços, como que a gente vai se preparar para tudo isso, toda essa transformação que a empresa está passando e tudo que a gente precisa ainda fazer de atendimento, né, tá centrado no cliente se a gente não tiver treinamento, se a gente não tiver base para poder trabalhar e atuar dentro dos nossos processos, né? Entender também, a gente entender a importância que cada um tem de conhecer a área do outro, de falar um pouquinho sobre o processo do outro, para saber o impacto que aquilo gera dentro da nossa atividade, né? Saber qual é realmente o propósito de cada um aqui dentro. Eu estava conversando com o pessoal do financeiro essa semana, né, e até dei um exemplo de uma aula que eu estava assistindo,
sobre felicidade, né? E foi muito legal, assim, uma passagem que ela trouxe, porque a professora, ela estava falando que ela trabalhou muito tempo em hospital. E teve uma vez que ela chegou, e assim, o propósito dentro desse hospital que ela trabalhava era muito forte. E ela, conversando com uma pessoa acho que do faturamento, alguém da área administrativa, ela chegou para a pessoa e perguntou, né, o que você faz aqui dentro? Ela olhou para ela e falou assim, eu salvo vidas. Por quê? Porque Inovação, todos os tipos de inovação, a gente consegue entregar todas aquelas chaves para o cliente e mais uma vez, a gente consegue aplicar a inovação dentro do nosso dia a dia. Beleza? Bom, gente, vamos falar de pessoas, né? Seria muito legal poder trazer esse tema, principalmente dentro de uma empresa de RH, né? Valorização das pessoas. Há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente teve a oportunidade de ouvir a nossa diretoria falando sobre o nosso planejamento estratégico, né? E vocês escutaram lá um pouquinho sobre como que a gente constrói o nosso planejamento estratégico. E é em cima de 4 pilares. E a base dos pilares, né, um dos 4 pilares, e é onde a gente vê a base, são as pessoas. É onde a gente realmente entende que é a partir dali que as coisas vão acontecer. O atendimento ao cliente, a inovação, né, os processos que são desenvolvidos, né? Sem as pessoas, a gente não faz nada. A gente pode colocar um monte de tecnologia aqui dentro, mas sempre tem um operador lá atrás que tem que estar fazendo aquilo, né? A gente conversa com as pessoas todos os dias, a gente tem relação com os nossos colegas todos os dias. Então a gente precisa, hoje, nós, como uma empresa de RH principalmente, nós temos que ter pessoas aqui dentro que gostam de pessoas, que valorizam as pessoas. E eu me sinto muito confortável em falar um pouquinho desse tema com vocês, porque eu senti na pele, assim como o Dali falou no começo da minha apresentação, né? Eu tive muitas oportunidades aqui dentro. Né? Há 17 anos atrás, eu estava começando a faculdade na área de administração, né? Eu recebi a oportunidade de entrar como estagiária aqui. E eu fui, né, passando aí por todas as áreas praticamente da empresa, e hoje eu estou aí atuando como gerente financeiro e gerente de RH também. Então, a nossa hoje, ela traz realmente a oportunidade para as pessoas terem propriedade para falar isso, porque eu senti, né, em toda a minha carreira eu construí dentro da nossa, e eu pude, né, no meu dia a dia, perceber isso, né, tanto dos meus colegas, quanto do grupo de gestores, né, quanto do nosso grupo de diretores. Então, a gente entende hoje, isso vem de lá desde quando a Marilda abriu a empresa, que ela fala, depois o Emílio e tudo mais, o quanto as pessoas são importantes. Então, para nós, isso é o centro, né, dos nossos valores, o centro do nosso manifesto cultural, é o centro do nosso dia a dia. E a gente tem aí, eu acho, exemplos todos os dias para falar, né? Eu acho que cada um aí tem a sua experiência e pode trazer coisas que passaram dentro da nossa, nesse sentido da valorização das pessoas. Né? E a gente traz como reforço aí que a gente faz programas de treinamento e desenvolvimento, né? Isso está muito forte, principalmente esse ano aí do nosso planejamento, né? Pensando que a gente está trazendo inovação, pensando que a gente tem uma engenharia de serviços, como que a gente vai se preparar para tudo isso, toda essa transformação que a empresa está passando e tudo que a gente precisa ainda fazer de atendimento, né, tá centrado no cliente. Se a gente não tiver treinamento, se a gente não tiver base para poder trabalhar e atuar dentro dos nossos processos, né, entender também, a gente entende a importância que cada um tem de conhecer a área do outro, de falar um pouquinho sobre o processo do outro, para saber o impacto que aquilo gera dentro da nossa atividade, né, saber qual é realmente o propósito de cada um aqui dentro. Eu estava conversando com o pessoal do financeiro essa semana, né, e até dei um exemplo de uma aula que eu estava assistindo sobre felicidade, né, e foi muito legal, assim, uma passagem que ela trouxe, porque a professora, ela estava falando que ela trabalhou muito tempo em hospital. E teve uma vez que ela chegou, e assim, o propósito dentro desse hospital que ela trabalhava era muito forte. E ela, conversando com uma pessoa acho que do faturamento,
alguém da área administrativa, ela chegou para a pessoa e perguntou, né? O que você faz aqui dentro? Ela olhou para ela e falou assim, eu salvo vidas. Por quê? Porque se ela não fizer o faturamento, se a empresa não receber os recursos, se ela não pagar suas contas, o hospital não funciona e o hospital não tem condições de salvar vidas. E eu trago isso para nós também, né? Nós, como financeiro, a gente não está lá pagando contas. A gente está mudando a vida das pessoas muitas vezes, né? A gente coloca, às vezes, comida na mesa do trabalhador. Então, a gente mexe com a vida das pessoas. Então, quando a gente entende realmente o nosso propósito dentro da empresa, que não é lá emitir uma nota, que não é fazer um recrutamento e seleção, que não é criar um sistema, mas sim que é mudar a vida das pessoas, a gente entendeu tudo, né? E a gente só faz isso com a sinergia das pessoas. Então, além disso, além dos programas de treinamento e desenvolvimento, né, acho que a gente tem muito forte aí também o acesso à nossa diretoria. Eu acho que essa proximidade que a gente tem com a diretoria hoje é muito legal, embora a empresa tenha crescido muito, né, a gente tenha que trabalhar hoje no home office, atuar muitas vezes no híbrido, não estar na empresa todos os dias, mas vocês podem ter certeza que as portas estão sempre abertas e no momento que vocês precisam falar com eles, tanto com a diretoria quanto com os gerentes, vocês vão ter essa oportunidade de entrar dentro da sala deles e conversar com eles. Então isso é muito legal também. A realização dos nossos encontros temáticos para aproximação das pessoas. Então hoje é um exemplo, né, que a gente quis trazer, a gente poderia ter feito online todo esse trabalho de apresentação do manifesto para vocês, mas a gente pensou o quanto é importante a gente estar junto, né, principalmente porque a gente não tem tantas oportunidades de estar junto todos os dias, né? Então a gente traz esses momentos como momentos importantes para que a gente se aproxime e conheça as pessoas que estão trabalhando do nosso lado. E atração e retenção de talentos, né? Que é o que eu comecei falando aqui da questão das oportunidades. Então, assim, quando vocês perceberem oportunidades, aproveitem, porque isso é para vocês, é para a carreira de vocês e realmente isso existe. E é muito legal hoje eu poder dizer que eu comecei lá como estagiária e consegui construir a minha carreira aqui dentro da nossa. Obrigada, gente. Ei, calma. Tudo bem com vocês? Vamos falar de criatividade? Aqui para trás, vamos olhar a criatividade aqui para trás primeiro. Criatividade é um dos nossos pilares. E é isso que a criatividade na era nossa nos dá. Liberdade para a gente fazer diferente. Liberdade para a gente poder criar situações novas, liberdade para a gente poder experimentar situações novas, para que a gente possa atender o nosso cliente, que nos dê a oportunidade de olhar para trás, de ver o que a gente já fez e ajustar o nosso eixo olhando para frente, para que a gente possa construir as nossas soluções. Quando a gente fala de criatividade no nosso negócio, é um campo extremamente fértil para a gente produzir. A Regra Nossa tem 30 anos de mercado, pessoal. E uma das coisas que mais me encantou quando eu vim para cá era a liberdade para poder produzir. A liberdade para criar, para poder pensar diferente, para poder fazer e propor coisas novas. Desde que tudo isso tenha um objetivo que produza bem-estar, melhores ferramentas, atenda o nosso cliente e seja bacana e produtivo para todo mundo. Para isso, a gente quer sempre que vocês estejam aptos e capazes de gerar ideias, de produzir novos modelos, de trazer para cada um dos seus gestores, para cada parte de vocês, situações novas. Por isso a gente trata nesse pilar de um estímulo bastante grande em incentivar o pensamento crítico de cada um. E o que é incentivar o pensamento crítico? É que vocês possam olhar o que é feito, o que cada um faz, e dizer, olha, isso daqui pode ser melhor, isso daqui pode ser melhor entregue, isso daqui pode ser feito num tempo menor, isso daqui pode ser feito de uma outra forma, isso daqui pode ser ajustado, e a gente estimula cada vez mais as pessoas a fazerem isso. Por quê? Quanto mais gente com pensamento crítico que saiba produzir, que entenda o que é melhor para o nosso cliente, para o nosso trabalho, mais sucesso a gente vai ter. Quando o Dario fala que a gente faz diferente, é porque a gente faz diferente mesmo.
Nós costumamos dizer o seguinte, olha, quem são as empresas que são os meus concorrentes no mercado? Né? Concorrente mesmo, fazendo aquilo que a gente faz, da forma que a gente faz, com esse conceito de engenharia de serviço, ninguém. Nós temos um negócio que é único. Tá? Não é conversa de vendedor, é único mesmo. Tá? O que a gente entrega hoje, o trabalho de vocês para o nosso cliente é extremamente diferente. É extremamente único. E a gente só é único porque a gente estimula cada um de vocês a pensar diferente, a fazer, produzir ideias, né? E trazer algo novo, né? Trazer sempre um jeito melhor de fazer as coisas. Nesse jeito melhor de fazer as coisas é a gente pensar no negócio que a gente pensar na atividade que a gente presta para ele de forma customizada, de forma adequada, de forma personalizada, para que esse pensamento criativo cada vez mais seja desenvolvido e cada vez seja mais reforçado como pilar do nosso negócio. Por último, mas bem menos importante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social, tá, gente? Eu não vou falar de conceito, porque isso é uma coisa que a gente fala na prática, que vive aqui na empresa. Eu acho que é muito mais fácil a gente falar das coisas que a gente vive do que um conceito que a maioria das empresas, grandes empresas, utiliza só na foto, né? Na prática, não. Hoje, na verdade, a RH Nossa tem um papel, por si só, na sua fundação, um papel social muito grande. Vocês já sabem que nós trabalhamos com contratação de pessoas, né? E isso, por si só, já é um papel social muito grande, mas a empresa, mesmo assim, né, a nossa diretoria tem um foco muito grande em trabalhar nessa questão social. No aniversário de 25 anos da empresa, nós montamos, acho que a Rosa estava junto, o Emílio, para escrever o texto lá do aniversário de 25 anos. Aí a gente começou a conversar e eu comecei a absorver muito do que a nossa diretoria gostaria de trazer, isso que eu quero transmitir para vocês. E o que eles falaram para nós nessa reunião, que a responsabilidade social, ela não está num viés assistencialista, e sim num viés de trazer autonomia para as pessoas. Então, quando vocês veem as ações que são feitas e realizadas pela empresa, é sempre no viés de dar autonomia para as pessoas. Então, eu lembro que até nessa reunião o Emílio falou uma frase que não esqueço mais, que ele falou assim, olha, mudando o homem, você muda o meio. Então, é justamente isso que a gente leva aqui na questão social. A empresa, e por que a gente está trazendo vocês aqui para falar dos nossos pilares de cultura presencialmente? A Jaque falou nisso. É por conta de uma questão chamada de evangelismo. Porque, gente, quando a gente vê que vocês escutam, vocês vão transmitir isso para outras pessoas, e isso vai se disseminando, e isso vai formando a nossa cultura, né? Então, por isso que é importante essa troca de falar. Hoje a empresa está atuando em alguns projetos, por exemplo, ali está colocando nossa parte que envolve várias assistências a alguns projetos. Hoje a nossa diretoria participa assiduamente aí do projeto do Encanto, né? A Rosa que está aqui, que é uma das conselheiras lá. Nós também temos outras entidades que nós ajudamos, né? Mas é feito também um trabalho muito forte hoje com os jovens aprendizes, tá, gente? Eu tenho o prazer de participar das formaturas, né? A Tere sempre está lá comigo, lá, participando lá no futebol de rua. E o bacana, gente, é você ver os depoimentos desses jovens, né? Que quando eles vêm e falam para terminou a formatura, eles vêm agradecer a gente. Cara, muito obrigado pela oportunidade. As mães, os pais, olha, mudou a vida da minha criança participar desse projeto. E isso para nós não tem preço, que a gente está dando o quê? Autonomia para essas crianças seguirem, né, as suas vidas, aí mudarem as suas vidas. Então é muito bacana. E, gente, é importante que vocês entendam que esses projetos que a gente vai, por exemplo, na época de assinatura de contrato, eu vou dar um exemplo prático para vocês. A gente tem uma dificuldade enorme, porque você precisa da assinatura do tutor, do responsável legal. E a gente às vezes não consegue coletar a assinatura porque tem 4, 5 pais daqueles jovens que estão presos. E isso é uma realidade que acontece, tá? O pessoal da RH aqui, que talvez vocês não tenham dimensão disso. Então, pessoas que estão lá na comunidade, que quando a gente entra com um projeto desse, faz todo o diferencial. E aí, por exemplo, hoje nós temos os jovens aprendizes na empresa. A diretoria está trazendo agora os jovens lá do Encanto, né, que é muito legal. E, gente, quanto que a gente, talvez vocês não percebem, mas eles veem a gente como um espelho. Eu lembro que a gente tinha um jovem aprendiz lá no setor, que um dia ele chegou para mim, Zé, eu queria comprar um terno para mim. Falei, o jovem aprendiz, porque ele via eu de terno, aí tanto é que eu fui lá e comprei um terno de presente para ele. Mas só para vocês terem ideia de quanto é importante que a gente faça esse evangelismo, ajude essas crianças, e principalmente
dê autonomia para que eles sigam a vida, muda as crianças, muda os pais, e assim, é uma sequência, tá? Então o projeto Nossa Parte, ele vem muito voltado na questão da autonomia das pessoas, tá, gente? Então, falando um pouquinho do projeto social, é muito legal de falar isso, porque é uma coisa que a gente vive. Ele está aqui por último na apresentação, mas ele é uma das bases, e o que eu vejo? Que cada ano que passa, esse pilar da responsabilidade social está cada vez mais enraizado, está cada vez mais forte, e é uma coisa que está permeando aí, vai permear por muito tempo, tá, gente? Muito obrigado. O legal de pensar esses 6 pilares é que eles não estão separados, né? Eles se completam, na verdade, né? O Zé traz sobre a responsabilidade social, a Jaque trouxe sobre a valorização das pessoas, a nossa criatividade, a inovação e a ética, e tudo isso acontece tudo muito junto e misturado, né? As pessoas, né, onde a gente pratica a nossa responsabilidade social, tem oportunidades aqui dentro da nossa, ou seja, são valorizadas, né? Nós temos aqui com a gente que iniciou num projeto, né, de jovem aprendiz e hoje está aqui conosco, né? São as nossas ações que fazem o nosso crescimento, então é a forma nova de fazer as coisas, então tudo isso está muito misturado, né? E a gente gostaria agora de fazer vocês pensarem um pouquinho sobre esses pilares, né, que se misturam e que fazem parte do nosso trabalho e do nosso dia a dia. Então a gente já separou vocês em números, agora a gente vai fazer uma atividade, né? Agora sim a minha coisa da psicóloga. Agora a gente vai fazer uma atividade, né? Vocês podem fazer bagunça aqui nas cadeiras, não tem problema, mas só façam bagunça depois que eu der a orientação, tá, gente? Então vocês vão continuar sentados aí nos números de vocês, né? Se vocês quiserem fazer um círculo, né? Juntar as cadeiras para que vocês possam se ver e conversar um pouquinho mais. Nós vamos colocar aqui agora uma linha do tempo, né? Quantos anos a RH Nossa está fazendo esse ano? 30 anos, temos história, né? E durante esses 30 anos os nossos valores se mantêm, né? Os nossos pilares vão se fortalecendo e muita coisa aconteceu desde 1993 até hoje, 2023. E o que a gente quer propor? Que nesses pequenos grupos vocês possam conversar um pouco. A gente tem gente nos pequenos grupos que acabaram de entrar na nossa. A gente tem gente nos pequenos grupos que estão aqui há quase 30 anos, né? Então o legal é poder fazer essa troca. E a gente gostaria que vocês pensassem, né, de momentos em que a gente pode inclusive incluir na nossa linha do tempo e que marcaram vocês e que representam alguns, ou todos, não sei, né, dos nossos pilares que nós trouxemos ali, né? O que vocês já vivenciaram na nossa e que exemplifica bem isso que nós trouxemos e apresentamos para vocês hoje, né? É uma oportunidade de troca, então é um momento em que o novo, né, aquela pessoa que entrou nova agora talvez já tenha vivido algo diferente e especial que aquele que está aqui há 25 anos, né, tenha vivido de uma outra forma. Então a gente vai dar aí 15 minutos para vocês conversarem. Vocês podem listar no papel de vocês aí, né, alguns exemplos de situações, de momentos, enfim, que vocês tenham para a gente falar sobre os pilares, né, da nossa cultura. E aí depois a gente vai trazer aqui, cada grupo vai trazer um exemplo, tá? Cada uma conta a sua e a minha principal é a minha entrada, cara. Que eu acho que eu tive uma oportunidade que até então eu nunca tinha tido. Porque aí ele mesmo, né, me entrevistou, né, na minha entrevista provavelmente eu falei que realmente eu não tinha experiência com recrutamento e seleção, mas a valorização que eu senti é de olhar que eu tinha potencial para me desenvolver. Eu acho que ele enxergou isso em mim, o potencial de poder me desenvolver. Então eu acho que tipo, a minha entrada foi a oportunidade de eu poder aprender, de eu poder me desenvolver, e tô aqui há 1 ano e pouco já. E meses antes de vir o lockdown, antes da pandemia. Então eu peguei muito essa fase da transição para inovação. Eu falo para vocês, foi muito forte. A gente estava trabalhando Todo mundo criou um jingle de qualidade
A gente foi numa gravadora para fazer esse jingle, tinha as equipes, então assim, aquilo me marcou muito durante todos esses 20 anos, nossa, me marcou muito essa época do momento que a gente começou toda a fase de criar processos dentro da empresa, de inserir, foi total virada de chave, porque a gente não tinha qualidade, não tinha processos bem definidos e de repente a gente teve que partir do zero. Então foi um ano assim muito intenso e onde teve muita união, porque todo mundo participava. Então, por exemplo, questão de ética desde 93. De ética você pode dar esse exemplo, né? Isso, sim, com certeza. Que desde 1993 até hoje. Isso aí sempre norteou a questão deles não tinham. Que pra gente enxergava como básico, eles não enxergavam. Então a gente implementou um novo sistema que hoje em dia eles utilizam, já começaram a trabalhar com outros clientes, então trouxe um crescimento para empresas externas, né? Então acredito que esse seja um dos valores nossos também, muito interessante, essa capacidade de transbordar o nosso conhecimento. Então foi uma coisa que eu senti logo quando eu cheguei, que achei muito massa essa liberdade. Então, pessoal, recapitulando, tá? Eles vão compartilhar o que foi falado aqui nos pequenos grupos, mas agora a gente está num grupo maior, então se alguém trouxer alguma coisa e outras pessoas queiram complementar ou trazer um outro exemplo sobre o que eles estão falando, a gente vai fazendo aí essa troca e esse bate-papo, tá bom? Emilson, está com você? Mas tem também não Bom, pessoal, na realidade a gente se reuniu aqui em cima dos pilares que foi apresentado para nós e a gente começou mais uma conversa, um bate-papo sobre o que estou representando e na linha do tempo também. Mas então isso, até se perguntar quem era o mais velhinho de casa, era eu. Mas então, muita coisa daqui realmente eu vivenciei lá atrás, né? Então, e a gente sabe que isso sempre, até hoje, permanece na empresa. Então, a gente elegeu a ética, né? Então, na época mesmo, eu era o preposto de um contrato lá, a gente, desde isso em 2004, a gente já apresentava todas as guias, FGTS, o INSS, tudo. Então, isso sempre norteou a empresa mesmo de ser ético. Tanto que nós ganhamos um prêmio lá como fornecedor também de qualidade. Eu acho que tudo isso, então, lá atrás sempre foi mesmo o caminho que a nossa sempre tomou. Então, a gente elegeu a ética só para falar de um dos pilares, mas a gente conversou sobre todos isso e a gente viu que realmente, se você ver naquela linha que começou em 93, muitas coisas veio já desde o início, daí veio outras coisas avançando. Então a gente está sempre mesmo na melhoria constante. Legal. Muito bom. Bom, a gente tinha várias áreas reunidas, né? A gente estava para RH, vontade, benefício, inovação, comercial, conhecimento. E aí acho que deu para ter uma amplitude ali e, consequentemente, a gente acabou vendo um pouquinho de cada um dos valores. Peraí, só um pouquinho, segura. Todo mundo conhece essa moça? Não. Não? Quem é você? Eu sou nova. Eu sou Sheila, trabalho no recrutamento de seleção há 20 anos, vai fazer esse ano. Então, eu tenho na nossa... Na festinha de 10 anos, na bolinha de 10 anos, eu estava lá. Então, deixa só o Emilson se apresentar também. Faltou? Aí a gente segue. Eu trabalho no financeiro, na área de conta a pagar, mas eu já trabalhei, já passei em vários lugares aqui também. Nós trabalhamos num contrato dentro da Petrobras em 2004. Trabalhei no retorno de seleção. Quando eu voltei na segunda entrada minha na nossa, eu fui trabalhar no patrimônio, que é mais ou menos o que o Redelso faz hoje. Daí eu trabalhei também no retorno de seleção, trabalhei dentro da Positivo e depois eu entrei no financeiro. Quantos anos de nossa, Emilson? Nós somos os dois períodos 17 anos.
pro menino. Então, assim, a gente acabou falando de todos os pilares. Tínhamos uma história para contar, né, por tudo, né? Então, eu antecipei em 2006 e a gente participou da implantação da ISO da nossa. Para mim foi muito marcante, quem estava lá lembra bem. Então, a gente criou todos os processos, né? Toda empresa se reunia, era frequente essa reunião de estar todas as áreas juntas. Então, essa questão da união, de participar, de conhecer os processos como um todo, começou ali. Então, foi um momento bem marcante para a gente. E 2018, a Claudinha até comentou, a chegada do Renato da empresa, que foi um marco, porque a questão da venda de serviços, né? Então, houve uma mudança dessa parte de serviços vendidos e, consequentemente, houve uma nova visão para a empresa como um todo, né? Essa conexão com o cliente, de entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Então, houve uma provocação, consequentemente, foi provado que daria certo e conseguimos, né? Estamos conseguindo a cada dia trazer novos negócios para 2022 e 2023, né, a gente trouxe, aliás, em 2020, com a chegada da pandemia, muitas mudanças com a questão da automação e dos processos remotos, muito forte, porque aí veio a necessidade realmente, né, da gente trabalhar remotamente. Então, aí já foi uma inovação. 2022, 2023, a questão das tecnologias, do metaverso, da implantação do Guardião. A gente falou em 2020 também a questão do SharePoint, quanto isso facilitou para todos nós e agilizou os processos. E aí também a questão de pessoas, né? A gente tinha muitas pessoas novas no nosso time e que colocaram sobre a valorização, que é o que a Jaque comentou, né? Então, a questão de acreditar, de nós acreditar no potencial, né, da possibilidade de entrar numa área que a pessoa nunca trabalhou, ou de entrar como prestador e ser efetivado. Então, acabou vindo todos os pilares ali, envolvidos ali na nossa conversa. Muito bom. Bom, eu sou a Júlia, né, da área do comercial, e eu estou desde 2017 na empresa. Eu acho que um dos pontos que me marcou muito foi a mudança não só da estrutura, mas toda a inovação que veio por trás, e a gente começou a crescer muito. Então, o local físico já não era mais suficiente onde a gente ficava, que era ali na Conselheira Loja. Era uma salinha minúscula, até brinquei com o pessoal que o comercial era bem enxuto. Hoje a gente tem 10, 11 pessoas na equipe, porque hoje a gente tem um ritmo de trabalho muito grande. Eu vejo que, para a minha área em específico, até que eu comentei um pouco com o pessoal, antes eu era mais atribuída a várias situações administrativas ali do setor. Hoje, com um fluxo muito alto, eu consegui alguma fase ali, devido ao grande fluxo, que eu entendo que isso é mérito de todos, desde a rede comercial, a entrega do produto, né? Teve também essa situação da pandemia, que foi uma coisa muito, no início, impactante para nós, né? Ter que se adequar, a gente já tinha um ritmo de convívio com as pessoas, e a nossa, muito isso, essa questão das pessoas, foi uma questão também que a gente levantou muito o acolhimento, tanto para os mais antigos como nós, quanto para as pessoas novas que recém entraram na empresa, o acolhimento, a forma de tratamento. Aqui não existe mais ou menos, são todos iguais, e o tratamento é não só exigido, mas eu acho que é um cultural, já vem para todos. A gente não tem, você é um cargo menor, não tem. Aqui todos tratados da mesma forma, e eu acho que a questão também mais voltada para a tecnologia. Hoje a gente foca muito em melhorar, em otimizar os processos que antes às vezes
dar uma volta muito grande para chegar no resultado final. Então hoje, como o nosso fluxo é muito grande, a gente tem essa necessidade e entra essas situações também de inovação, de melhoria nos processos que hoje eu vejo que está mais forte do que nunca. Então, eu acho que essa é Eu sou a Rafa, do comercial. Você já Mas enfim, a gente conversou ali no nosso grupo, tem bastante gente nova, né? Acho que quem está mais tempo ali é eu, a Nath também. E tudo ali está muito interligado, né? Tudo muito interligado. Mas eu acho que a questão, eu entrei na empresa em 2019, então um pouquinho antes ali do boom da pandemia também, né? A questão de criatividade é uma coisa que eu acho que nós todos, né, tivemos que se reinventar, porque foi uma coisa que ninguém escolheu, né? Foi assim, né? Então a gente teve que, ó, hoje vocês estão aqui, agora não, vocês vão estar em casa, então tem que se reinventar. A inovação veio com muita força também, né? Dando possibilidades aí pra gente trabalhar home office, né? Atender, né? Aqui de Curitiba eu consegui atender Manaus, por exemplo. Então, isso eu acho que veio muito forte. E a questão de autonomia. Eu acho que a gente tem muita autonomia e nós temos ouvidos aqui dentro, né? Qualquer ideia que a gente tenha sempre é bem-vinda. A gente tem proximidade tanto com os nossos gerentes, com a diretoria, enfim, para levar isso para eles. A gente é ouvido. Muitas das vezes, né, a gente consegue aplicar isso, mas na maioria das vezes, né, a gente consegue aplicar tudo ali que a gente tem de melhoria no setor. Mas eu acho que o que a gente conversou ali e que foi um ponto muito forte desde 2019 principalmente, é a questão de criatividade e inovação, que uma está totalmente ligada à outra. E é isso que a gente já falou. Me chamo Davi, sou do comercial também, da empresa. Comercial empresa. Estou um ano na empresa, um ano e pouquinho, fez agora esses 5 meses. Então, nesse um ano eu já vi muita coisa, a maioria delas me surpreendendo positivamente. E eu acho que, complementando, né, seguindo o que o pessoal falou, e também mostrando que eu acho que a conexão entre tudo é muito importante. Eu acho que o principal, assim, que eu vi até hoje é a nossa capacidade não só de inovar internamente, mas como de transbordar essa inovação com as nossas melhorias. No comercial ali, principalmente com o Renato, ele sempre busca, né, como o Renato falou, trazer melhorias internas e externas. Então, todo fornecedor que a gente traz, por exemplo, que eu posso dar claramente, agora a gente trouxe um fornecedor novo, que é a Cortex, que trabalha com a gente, que é uma empresa multinacional, já está há anos no mercado, que já faturamento enorme, e tinha um pequeno produto dentro deles que eles mesmos não sabiam que tinham. O Renato listou, ele comentou comigo, conversei com o pessoal, e eles implementaram internamente. Então, a gente foi teste, eles utilizaram, e hoje a gente utiliza com outros clientes. Então, eu acho que o legal, né, que o Dari traz ali, essa inovação não é só nossa, né, ela transborda para as pessoas, e isso é vantajoso não só internamente, né, porque se a gente cresce, os nossos fornecedores crescem, a gente consegue crescer com segurança, né. E também a parte de cuidado interno, que conversando com o pessoal ali, a maioria das pessoas são novas, eu e mais 2 ali que estão um ano na empresa também. E o que eles trouxeram foi justamente esse cuidado de entender as pessoas, de trazer, de fazer se sentir acolhido, se sentir bem. Né? E um ponto até que a gente comentou que foi legal, que eu achei bem legal quando eu cheguei, é que quando você chega no banheiro tem sempre uma mensagem legal lá pra gente ler, tem desodorante, tem creme de mão, tem álcool em gel, então você sabe, você sai de casa assim, às vezes esquece o desodorante, você chega lá, tem. Você chega lá, que nem ele comentou, né, na época da pandemia, álcool em gel, um ressecado, chega lá, tem um creminho. Então, tipo, você olha e você fala, no dia a dia no correio você não percebe, mas no dia que você precisa, você fala, pô, tá lá. Então eles pensaram até nesses casos que a gente não chegou a pensar. E tem alguns pontos também de cuidado, de liberdade, né, que o pessoal comentou, de melhorias. Então aqui acho que foi a empresa que mais me sentiu à vontade, né, todos ali do grupo que a gente comentou, de trazer ideias. Então a gente não sente vergonha de falar, então, pô, aqui tá ruim, você não tem aquela vergonha de falar, será que se eu criticar ou falar alguma coisa, vão olhar com um olhar ruim, vão falar que
né, ficar achando que a gente está atrapalhando. Pelo contrário, então você fala que eles ouvem, então você aponta, eles vão lá e propõem melhorar. O pessoal da TI, nesse ponto também, são super receptivos, então sempre que eu precisei de ajuda ali, melhoria, eles estão lá. E eu acho que isso resume bem, eu acho que é a empresa que não só, né, ela prega aquilo, mas vive o que prega, que eu acho que hoje em dia está faltando não só nas empresas, mas no dia a dia no geral. Isso aí. Bom, eu sou a Priscila, eu trabalho no recrutamento e seleção, né? Acho que ali no nosso grupo ali, a maioria era recrutamento. Nosso grupo ali, a maioria era recrutamento e seleção. Tinha só a Cris e a Sabrina, né? RH e atendimento. E a gente conversando, né? Cada um contando a situação, né? De cada uma, o que marcou mais. E a gente viu que ressaltou muito a questão da valorização das pessoas, né? Que eu acho que, né, todos aqui falaram da questão da valorização. E a gente conseguiu perceber que a nossa hashtag ela é muito verdadeira. Somos RH Nós, que é somos, não são áreas separadamente, né? Então, a Cris trouxe uma situação em que o setor dela se uniu para fazer as atividades dela porque ela teve um problema de saúde familiar. Então, isso demonstra, né, aquela questão de que todos nós nos preocupamos quando o nosso colega precisa ficar ausente, ou a gente, né, tem que fazer uma força-tarefa para que a gente possa fazer acontecer, né? E que ela possa ir cuidar da questão particular dela, que ela não vai precisar, ai meu Deus, vou ser mandada embora, ou algo assim, que a gente tenha essa flexibilidade, ó, eu vou precisar, não, pode ir tranquilamente, a gente não é visto, ai, que a gente tá, não, a gente é visto como pessoas que a gente também tem problemas fora da empresa também, que tem essa preocupação que não pode ir tranquila, depois a gente vê o que a gente faz. E a coisa acontece da mesma forma, porque os colegas estão ali para poder suprir a ausência, né? Eu comentei a minha entrada também, a questão da oportunidade, isso é valorizar também. Eu comentei que eu estou aqui há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e quando eu entrei, eu não tinha conhecimento da atividade e eu tive a oportunidade de aprender. Então isso é também uma valorização, né, de a gente ter essa oportunidade de adquirir conhecimento, porque a gente não sabe, se a gente não tem oportunidade, como a gente vai aprender? E uma coisa eu sempre falava, quando eu tentava entrar em outros lugares, como que a gente aprende se a gente não tem oportunidade? Né? Então, isso é uma coisa que marcou bastante. Então, o principal pilar que falou que a valorização das pessoas é o que é a base de tudo. Então, a nossa hashtag ela é muito verdadeira mesmo. A gente vê que quando entra muitas vagas, vamos fazer uma força-tarefa, não tem equipe, somos todos nós. Então, todos nós vamos trabalhar, vamos agendar, vamos entrevistar, vamos trabalhar final de semana, ó, vai lá no grupo da LAMEI, precisa do professor. O pessoal está ali todo mundo junto. Então, isso é muito verdadeiro. Né? Então, eu acho que é isso, a valorização das pessoas. Eu sou a Vitória, eu sou da Três Corações, do atendimento. Ali a gente estava com atendimento, recrutamento e seleção e também cadastro de contrato. A gente conversou bastante, o que a gente mais trouxe foi inovação, que particularmente é uma coisa que eu gosto bastante, as coisas inovando o tempo todo. Quando está fazendo uma coisa, daqui a pouco já muda para outra e todo mundo tem que entrar naquele ritmo e mudar junto. Então, uma coisa bem específica que a gente trouxe foi a parte de documentação. Quando eu entrei na empresa, a gente começou a coletar documento pelo WhatsApp, que era um projeto muito específico que precisava dessa agilidade de coleta, o funcionário mandasse a documentação rápida. Depois a gente foi para o abordo, que era um outro tipo de coleta, e depois a gente entrou com o guardião, que é a 3 demorou um pouquinho para entrar com o guardião, mas hoje a 3 está sendo projeto piloto da assinatura de contrato. Então a gente não tem mais abordo, a gente não vai ter mais contractor, agora a gente vai fazer tudo dentro de uma plataforma só. Então a inovação está dentro disso. E também do que o Davi falou ali sobre inclusão, né? A gente não sabe o serviço, mas vai ter alguém que vai te explicar. Até falando da minha colega Cris ali também. Alguém que vai estar ali, vai estar disposto a te ensinar e tudo que você der de ideia, a pessoa vai entender e vai te abraçar. Acho que é isso. Eu sou a Marisa, sou a Clara. Quem é Marisa? Eu estou há 11 anos na nossa. Clara para os íntimos. E eu, Clara para os íntimos, a bonita para todos. E, pessoal,
falar de RH Nossa para mim é uma alegria, sabe? Todo mundo conhece meu jeitão de briguenta, tudo mais, mas vocês não vão me ver dentro do RH Nossa atendendo uma pessoa triste. Por quê? Porque a RH Nossa, ela me traz alegria, ela leva o meu alimento para minha casa. Eu tenho plano de saúde, onde que eu mais precisei, a RH Nossa me ajudou. Foi no nascimento da minha filha, todos sabem que a minha filha ela é portadora de síndrome de Down. Então eu não tenho problema, porque a RH Nossa sempre me ajudou desde o primeiro momento que eu precisei. Então eu atendo o pessoal do mesmo jeito que a RH Nossa me atende. Então eu sempre dou um sorriso no meu rosto, posso estar com o meu coraçãozinho arrebentado, mas eu falo bom dia, até mais, um bom descanso. Porque a RH Nossa é alegria, pessoal, ela traz para nós confiança, ela traz para nós crédito, tá? Porque nós temos nosso salário em dia, quinto dia útil, pagamento, pá. 30 ou 31 benefício, por que reclamar? Então é isso que eu vejo a RH Nossa, por isso que eu falo, eu amo essa empresa. Mas enfim, falando da nossa equipe, minha equipe, horário comercial, atendimento. Boa vida, Mara. Pegou o link, parará. Eu estou com comercial, eu estou com atendimento, eu estou com seleção, eu estou com financeiro, tem mais, cadê o... Somos todos somos todos RH Nossa. Há 11 anos, quando eu entrei na Nossa, eu já entrei no atendimento de contratos e demissões, admissões e demissões. E o que a minha parte, eu vi a diversidade, mudou bastante, pessoal. Muito, muito, muito. Independente, homem, mulher, evangélico, católico, enfim, tudo. É o que eu vejo. Tá? O pessoal, principalmente as meninas em recrutamento de seleção, que tinha tatuagem, elas tinham uma coisinha porque não podia mostrar a tatuagem, certo? Quando eu ia atender o pessoal tentava demonstrar que eles eram uma pessoa, não, eles tinham que esconder. Hoje não. Hoje, tanto dentro da nossa, quanto dos nossos clientes, o que importa para nós é o profissionalismo, é a pessoa. Não o que ela faz no dia a dia. Cada empresa faz o que ela quiser, tá? Mas ela como profissional é isso que a gente está buscando. Então a diversidade eu acho que ela está de 100% para nós. Outra coisa que nós pegamos aqui é a tecnologia durante a pandemia. Nós tivemos que aprender a trabalhar na pandemia. Eu mesmo não gosto do home, pessoal, eu gosto de estar todo dia na empresa. Mas tem pessoas que adoram, o home deu certo. Então a tecnologia ajudou bastante, pessoal. Acordar 8 horas da manhã é bom? É bom, para quem está dentro de casa. Eu tenho que acordar 6 horas porque 8 horas tem que estar dentro da nossa. Mas a tecnologia, o pessoal do TI foi excelente. Pessoal, eu cheguei a levar para minha casa impressora, porque o contrato não estava 100%. Então a minha casa virou um escritório, eu tenho foto, depois eu vou mostrar para vocês. Eu fiz arquivo dentro da minha casa. Eu fiz arquivo, a minha sala virou nosso escritório e assim foi. A tecnologia então está de parabéns. A mudança de estrutura, que a Alice chegou a falar. Nós tivemos que sair do prédio onde estava toda a galera e se dividir. Foi assustador? Foi. Eu mesmo fiquei sozinha ali. Às vezes dá vontade de chorar, porque o sistema não ia, é tudo novo. Mas a gente aprendeu e deu certo. Graças a Deus deu certo. Projeto Menor Aprendiz. Nossa, esse aqui é muito top. Esse tá no teu coração, esse tá no meu coração. Mas eu não ia falar isso, mas o Thiago lembrou com carinho de uma apresentação que o Menor Aprendiz trouxe para nós, que foi sobre o Brumadinho. E foi quem trouxe para nós, foi a Menor Aprendiz, que ela conseguiu tirar lágrimas praticamente de toda a empresa. Então a gente tem que confiar, pessoal, nos menores aí. Não é fácil trabalhar com Menor Aprendiz. Só precisa de 2 apoios, o nosso profissional e deles que estão aprendendo. Então, se os dois casarem, vai dar certo. Então, a gente tem que apostar mesmo no Menor Aprendiz, sem medo, pessoal, sem medo. Eu estou com a Maria Eduarda lá, se alguém precisar da Maria Eduarda, pode ter certeza que ela vai fazer um serviço excelente. Tainara nem se fala, Tainara, o Leal que está conosco há quanto tempo ele veio, do projeto Menor Aprendiz. E até o filho do Leal. O filho do Leal está aqui. O filho do Leal está aqui, então é isso, pessoal. O projeto é muito importante a gente trazer pessoas novas com ideias novas, né? Nós já sabemos o que nós vamos fazer. Nós já temos rotina. O Menor Aprendiz não. Mas eu aprendo, todo dia eu aprendo com o Menor Aprendiz.
Eles têm cabeça mais fresca, a nossa não, a nossa já vem pensando o que a gente tem que entregar. Eles não, já tem coisas novas para nos passar. E é isso, então essas são as mudanças que nós trouxemos, só que nós trouxemos também só uma falta, que falta dentro da RH nossa, que já teve quando eu iniciei a apresentação dos nossos colegas. Hoje é em painel, no WhatsApp. Antes não, eles levavam para a sala, e você vai fazer isso, ó, esse aqui é o setor. Pessoal, hoje tem vezes que a gente recebe um e-mail, a gente recebe com muita de gente em conta que a gente não sabe nem quem que é. Então, o que a nossa equipe achou que falta, pelo menos falta ainda da nossa, é fazer a distribuição. Fulano e tal vai trabalhar no tal setor, conhecer a pessoa. Conhecer, a pessoa trabalha onde, mas o dia que ela estiver na empresa, será que tem como levar nos setores e apresentar? Então é isso, mas fora isso, Pessoal, tem alguém que quer... desculpa, mas tem alguém que quer complementar com mais alguma coisa que acha legal, que também marcou e que gostaria de trazer e que de repente o time acabou não trazendo? Eu quero... Quem é você primeiro? Sou o Leonardo, sou estagiário. Eu comecei esse mês e eu queria dar um adentro no que todo mundo falou, que é a parte do acolhimento. Eu comecei a minha faculdade esse ano, estou no primeiro período, então não tinha experiência nenhuma. Cheguei na entrevista e falei, olha, não tenho experiência, mas aprendo rápido. E foi sensacional a forma que todo mundo me acolheu, o time da DIL, todo mundo me ensinou, todo mundo ali é capaz de falar, não, Léo, você tem que fazer isso, aquilo, todo mundo tem paciência para ajudar a ensinar. E é assim, sensacional o acolhimento que eu tive e tenho que agradecer também a RH Nossa pela oportunidade e é isso, estou amando. Vou te contar um negócio bem rapidinho aqui. Essa questão de que você está no primeiro ano, não tinha experiência. Em 2020, janeiro de 2020, eu virei gerente de TI. Eu não tenho formação técnica de TI nenhuma. Minha formação é toda administrativa. Em janeiro de 2020, cara, você vai ser o gerente da TI. Beleza, deixa comigo. E em março estourou a pandemia. Assim, eu não estudei tanto na vida que nem eu estou estudando agora, mas a oportunidade que a empresa te dá para fazer, e foi muito grato, por exemplo, no começo desse ano a gente foi para São Francisco para estudar inovação. E no mundo, qual o melhor lugar para você estudar inovação e tecnologia? Então, assim, as oportunidades que a empresa dá para a gente são, e eu não estou falando especificamente de inovação, estou falando de tudo, tá? Todos os pilares estão interligados, não existe um sem o outro. Mas trazendo esse ponto que você trouxe de oportunidade, de querer fazer, desde que nós queiramos também, acho que vale muito a pena esse investimento. Pensando em investimento, né, gente, é bem importante a gente lembrar da GPTW, né, que é um selo que nós ganhamos aí e que ele foi recebido porque nós temos tudo isso e porque vocês estão conosco, né, nesse projeto. Porque nós valorizamos as pessoas, porque nós valorizamos a inovação, porque nós olhamos para todos esses pilares e vivemos isso todos os dias, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Alguém trouxe sobre os prêmios, acho que foi o Emilson que trouxe do prêmio, e eu fiquei pensando em quantos prêmios a RH Nossa já ganhou, né? Quem entra lá na Lamenha, que é o prédio que eu estou mais, né, gente? Mas tem tantos, né, certificados lá, enfim, então é tão importante a gente olhar para isso, né? Se nós ganhamos tantos prêmios, é porque efetivamente nós praticamos tudo isso no nosso dia a dia. Só complementando a questão da GPTW, né? Eu acho que vocês já sabem aí da movimentação que está acontecendo. A gente fez a pesquisa agora, janeiro? Terminou em fevereiro. Fevereiro, né? Janeiro, fevereiro. E a gente já fez toda a tabulação, a gente viu o que vocês colocaram lá, o que vocês né, levantaram a mão para dizer o que a gente poderia melhorar. E uma das ações que está sendo feita lá é a construção da área de lazer, né? Que eu acho que não tem resumo maior do que falar da questão de ouvir as pessoas, que é uma ferramenta tão legal, que além do selo que trouxe para nós, a gente ainda tem a oportunidade de trazer melhorias em cima daquilo que vocês colocaram lá. É que isso era uma surpresa ainda. Ah, era surpresa? Eu sou fofoqueira. Então lascou, então fiquem, não podem pra ninguém. Podem contar assim, conta aí pra nós já. Quem já viu lá na Lamenha uma movimentação lá atrás, não tá entendendo muito bem, tá me perguntando por aí. Mais alguém? Solta aí, você viu? Eu também vi. Também viu? Viu que legal?
Mas é isso aí. A surpresa era o que a gente estava fazendo lá no final, era só para falar no fim, mas enfim, mas é muito legal isso mesmo, né? A gente sabe que tem um crescimento de pessoas, né, ali no prédio, e a gente sente essa necessidade desse espaço, da gente poder descansar, né? Vocês trouxeram isso, né? A questão do espaço de vocês, o espaço do funcionário, né? Então, a gente está bem feliz de poder compartilhar esse espaço novo que vai, né, que será feito, que já está sendo feito. Na Lamenha e na 24. Na Lamenha e na 24, né? Estou falando da Lamenha em especial porque já está no movimento lá, né? Mas isso vai acontecer nos 2 prédios, então um presente para nós no sentido de que a gente é realmente visto como pessoas e o nosso bem-estar é considerado todos os dias. E não só isso, né? O espaço de lazer é importante, mas tem outras coisas que foram colocadas lá e que a gente também está fazendo avaliação, né? E com certeza a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para trazer as melhorias aí para os nossos processos. É importante a gente olhar que todas as pesquisas que a gente faz, realmente a gente precisa do engajamento de vocês, porque são dessas respostas que realmente a gente pode trabalhar para realmente desenvolver as melhorias, para trazer possibilidades, né? E a gente vai estar sempre aberto às sugestões, né? As melhorias não precisam partir daqui, mas elas podem partir daí enquanto sugestões para a gente poder operacionalizar juntos. Mais alguém quer complementar com alguma... Opa, vamos lá. Opa, levantaram os dois. Fica. Eu sou o Jameson, nome estranho, mas eu sou estagiário comercial de novo. Eu queria contar só a história de como começou, porque eu acho que é muito importante vocês falarem da responsabilidade com vidas, vocês têm muito esse olhar. Eu tinha saído do meu emprego em novembro e eu comecei a faculdade. Ou seja, já tinha quantos para pagar, só que eu já tinha feito a economia e tudo, então eu conseguia manter por um tempo. Então eu fui buscando oportunidades, e aí veio essa oportunidade da RH nossa, mandaram WhatsApp, e eu já estava na entrevista nesse dia, quando mandaram perguntando se eu tinha interesse na vaga. Aí nessa entrevista, para mim tinha ido muito bem, eu achei que poderia conseguir, e no mesmo dia falaram que não. Então veio aquele misto de sensações, mas mesmo assim eu falei que estava interessado na oportunidade. E aí no dia da entrevista, a primeira entrevista sempre online, tinha sido o enterro do meu tio. Então eu não estava tão bem, mas mesmo assim eu decidi fazer a entrevista, falei, já estava super falando muito bem, me expressando que eu queria muita oportunidade, porque eu não tinha o recurso para continuar pagando. Acho que era o meu último mês que eu consegui pagar a faculdade, com a turma que eu tinha feito. Então eu fiz a entrevista, depois a segunda oportunidade seria presencial, mas eu também não podia porque eu tinha pegado Covid, e falei, eu estou bem, posso fazer? Aí o Carlos, o meu superior, falou, não, tudo bem, faço virtual de novo. Daí fiz novamente com a esperança de poder conseguir, que eu já estava naquela, o que eu vou fazer? Mas aí fui selecionado, até fiquei, como assim fui selecionado? Por 5 meses eu escutei não, então eu fui selecionado, fiquei muito feliz, queria que tudo estivesse certo. E como também eu estou no meu primeiro período da faculdade, eu ficava com muito medo, será que eu vou conseguir, como é que vai ser? Aí cheguei aqui e realmente tenho que agradecer ao pessoal do comercial, nota 10, nota 1000, sempre me acolheram muito bem. Desde o primeiro dia, no primeiro momento que eu cheguei, já falavam um monte, soltavam piadas, nossa, que time incrível que eu vou estar. Não estou todo dia, mas todas as oportunidades que eu tenho com eles é muito bom. Então, a oportunidade que tem, a gente sabe dele. Na primeira reunião tinha passado um meme, né? Que era bem assim, que estavam na reunião com 10 pessoas e um estagiário. Mas é um Já mandaram você secar carbono também? secar gelo. Mas eu quero agradecer muito ao time do comercial, todo mundo. E a RH nossa, pela oportunidade que eu estou tendo agora. Que legal! Bom, eu sou a Júlia, eu trabalho no Portais e eu queria agradecer especialmente o Marcelo, o Thiago e a Letícia Mário, também o Zéias, né, que é o nosso gerente. No ano passado, eu vou chorar. No ano passado, a minha mãe descobriu câncer de mama pela segunda vez. E quando ela teve a primeira vez, eu tinha 12 anos. Então, pra mim foi muito... Como é que eu vou explicar? Eu não tinha autonomia para ajudar ela, então eu
eu cresci meio que, tipo, cara, no momento mais importante eu não podia fazer nada, né? Eu não tinha nem a consciência de fazer algo. E quando veio a notícia, a gente meio que entrou em pânico, porque os médicos apavoraram a gente e foi um câncer pior do que a primeira vez. E aí eu lembro que eu não consegui falar com a Letícia presencial e ela me ligou no final do dia e eu chorando, falando pra ela do que tinha acontecido. E eu falei, né, eu acho que eu vou ter que pedir demissão e, tipo, não tem muito o que fazer. Porque eu queria passar esse momento com a minha mãe, tipo, não tinha como dessa vez eu abdicar de algo, enfim, e não passar esse momento com ela, né? E ela falou, não, fica tranquila, eu vou conversar com a Marcela e a gente vai trabalhar de home office. E eu passei os 6 meses com ela durante todo o tratamento, por estar presente até nos momentos mais, assim, poder dar café da manhã, poder dar almoço, poder ajudar ela a tomar banho e coisas que no dia a dia a gente não dá tanta importância assim. Então é só agradecer mesmo, porque pra mim esses 6 meses foram muito importantes. Foi como se eu conseguisse parar de sentir tanta responsabilidade assim, pelo que eu não tinha, na verdade, na época, né? E ver hoje minha mãe bem e podendo praticamente quase voltar a trabalhar. Então, é isso. Legal. Eu quero contar só uma história. É que é uma história muito bonita, tá? Marcou assim muito a minha vida. Eu tô na nossa 17 anos, sou Eliane. Talvez vocês não saibam disso. Antes de nascer a marca, a nossa parte, né? A nossa, ela sempre teve um trabalho muito forte com a responsabilidade social. Não foi assim, colocado exemplos de responsabilidade social. Mas teve uma coisa que marcou assim muito a minha vida, e não só a vida da Eliane, a vida da minha família. Porque eu podia inserir a minha filha numa ação social que a nossa fez, né? Onde foi pedido, né, voluntários para trabalhar no final de semana, para a gente ajudar algumas crianças, enfim, eram crianças com necessidades especiais, né? E aquele final de semana estava só eu e meu marido, né? Eu e minha filha, meu marido estava trabalhando e arrastei a filha junto, né? E ela brincou com crianças com deficiência e ela interagiu de uma maneira que marcou a vida dela e marcou a minha também. Então, assim, a questão da responsabilidade social, de ações voluntárias, de ações assim, faz uma diferença muito grande, né? Quando nós ajudamos aí com palestras, com os aprendizes, inserindo eles no mercado de trabalho. Então, essa questão da responsabilidade social, eu acho que vem além. Quando a gente dá uma negativa para um candidato, a gente só tem uma vaga, né? A gente coloca 10 candidatos no processo seletivo e aqueles 9 que foram reprovados, quando a gente auxilia eles dando. Então, eu acho que isso é a diferença que a nossa tem, tá? Então, eu acho que a gente faz muito além do que só fechar vaga. A gente realmente transforma a vida das pessoas e a gente transforma as nossas vidas. Acho que a gente faz ser pessoas melhores. Sempre eu falo que acho que é uma frase que a gente usa bastante na seleção, é que antes de tudo nós trabalhamos com sonhos. Né? Então as pessoas não realizam os sonhos dela, palpáveis, se não tiverem como pagar as contas, né? Colocar a comida na mesa, e aí sim poder pensar nesses sonhos palpáveis. Então a gente trabalha com sonhos sempre, nossos e dos outros. Cada vez que a gente fecha uma vaga, né, que a gente contrata uma pessoa, porque a gente inicia o processo lá no comercial, na venda, no RS, no fechamento, e depois o time de contrato faz o contrato, o time de atendimento cuida dessa pessoa. Cada vez que a gente fecha uma vaga, a gente não está fechando uma vaga, mas a gente está fechando 5 vagas, no sentido de que a gente está ajudando, contribuindo com 5 pessoas daquela família. Eu sempre falo isso para o time. Você fecha uma vaga para uma pessoa, mas lá por trás dela tem 5, tem 6 naquela família, onde aquela vaga faz toda a diferença. Né? Então, que o nosso processo seja sempre assim, do início ao fim. Né? A gente não valorize, né, só o interno, mas a gente valorize todo o processo, inclusive aquele que nos ajuda nesse processo interno, né, no fechamento do propósito. Nós tivemos um caso no começo do ano,
encerrou um contrato dos motoristas no HC, eu até compartilhei com o pessoal, e como eu estava falando de diversidade também, a maioria dos nossos funcionários eram senhores, de acima de 50, 60 anos, motorista. E quando eu fui fazer a rescisão deles, quando eu fui atender, cada um deu um depoimento, pessoal, e não foi nada planejado, foi eles que quiseram falar. E eu não tive nada negativo. Um deles chegou a falar: Marisa, quando eu entrei aqui, eu pagava aluguel. E hoje estou saindo com a minha casa toda. Então, e aquilo ali foi tão forte que eu até compartilhei com o pessoal. E um voltou semana passada a pegar a declaração de imposto e falou: pelo amor de Deus, não tem como vocês contratar novamente nós. Não tem como, pessoal. Mas é isso, então, cada dia ali na Rega Nossa a gente escuta algo que é muito bom, sabe? É difícil ter coisa cada dia. Eu acho que bem facilitante. Que o legal, minha experiência também quando eu tive a entrevista, que acho que foi a primeira entrevista que eu tive que eu me senti, tipo, acho que a empresa também precisava de mim, não só o contrário. Que eu cheguei na entrevista e ela me perguntou coisas assim que, tipo, não estavam no currículo diretamente, assim, sabe? Então eu falei, tipo, ela realmente pesquisou quem eu sou, então, tipo, perguntou minhas ambições, o que eu queria, se eu me encaixava na frente, então ela fez questão de entender se eu realmente estaria dentro da empresa, estaria fit, como é que eu esperava, né, tipo, minhas expectativas. Então acho que foi bem interessante. Então quando eu entrei, eu não entrei tipo, no escuro, né, sabendo tipo, mais ou menos, o que será que eu vou fazer, como é que é lá dentro. Pelo contrário, então eu me senti, tipo, até quando eu recebi a proposta, eu estava num outro emprego, mas eu falei, cara, se a empresa na entrevista, ela já se importa assim, tipo, talvez lá dentro não seja melhor ainda. E aí foi uma motivação de buscar e falar, pô, acho que eu vou entrar essa oportunidade mesmo. E parabenizar as meninas, né, porque eu achei muito da hora. Normalmente a gente só pesquisa, né? Quando a gente vai fazer entrevista, eu pesquiso um monte sobre a empresa, fala, e a empresa, tipo, beleza, né? Mas aí, quando você vê que você pesquisa sobre a empresa pesquisou sobre você fala, tem uma coisa diferente ali, né? Tipo, não é só eu que preciso, tipo, eles entendem que eu preciso deles, eles precisam da gente também. Então, coisa nossa. Muito legal. Parabéns, pessoal, as coisas pra gente sempre tem que fazer sentido, né? A gente chama de manifesto cultural porque a gente quer manifestar a nossa cultura. São maneiras que a gente pensou e trazer para reforçar os pilares que a gente tem, os nossos valores, que são coisas que a gente traz há muitos anos. Nós não estamos falando de coisa nova aqui. A gente só está revisitando conceitos que para nós são muito vivos. Cultura é um organismo vivo. Ela vai se mudando, vai se ajustando, a gente vai construindo, vai trazendo elementos novos. E mais do que um primeiro momento que é o de chamamento de colocar ali, colocar na tela o que é o pilar da ética, o que é o pilar da responsabilidade social, o que é o pilar da inovação, da criatividade, de estar centrado no cliente, é essa segunda parte de trazer vocês para dizer o que foi vivido. Porque cultura é o que a gente vive, não é o que a gente escreve ali. Eu posso escrever tudo, né? Eu posso escrever uma série de palavras, posso criar um texto bacana, posso trazer um pilar novo, trazer um termo novo, um termo da moda. Eu posso dizer, que eu sou disruptivo. É muito bacana. Então, assim, o manifesto é a maneira que a gente tem de trazer isso aqui, a manifestação de vocês. É o que cada um traz de experiência, que casa com o que nós criamos e vamos construindo em termos de valores, em termos de experiências, né? É muito bacana ouvir as experiências. A gente tem experiência de gente que está aqui há muito tempo, experiência de gente que chegou ontem, cada um tem um texto dentro do que viveu, e o que a gente espera é que vocês possam cada vez mais compartilhar essas experiências, porque esse compartilhamento de experiência ele faz cultura. É isso que a gente está fazendo, se manifestando culturalmente. É muito bacana a gente ouvir aquilo que a gente recebeu lá, isso é uma herança, que foi construída, começou a ser construída 30 anos atrás e que cada vez mais ela vai sendo atualizada. Então é muito bom ouvir e ver e entender o quanto isso consegue influenciar a vida de cada um.
Então, quando isso consegue mexer, olha, é importante eu trazer experiências profissionais novas, é importante eu trazer experiências de vida novas, é importante eu ver que o meu trabalho influencia na vida de outras pessoas, interna e externamente. Né? E que a gente consegue se desenvolver através disso. Né? Então, a gente sai muito feliz com o que a gente consegue construir em termos de manifesto cultural, né? E a gente espera que vocês continuem sendo os multiplicadores desse nosso modelo. Né? Porque é só através dele que a gente consegue se desenvolver e produzir tantas coisas bacanas que a gente vem produzindo ao longo dos anos. E é por isso que a gente comemora 30 anos de mercado. Pessoal, obrigada. Né? Estamos liberando vocês, né, para o retorno das atividades. Né? Muito felizes com o que a gente viveu aqui e que realmente a gente possa multiplicar dia a dia, né, tudo isso que a gente viu e que a gente vive realmente aí nas nossas atividades. Se tiver mais alguém que quer falar alguma coisa, senão, muito obrigada. Né? Estamos liberados.